Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para fazermos o evangelho dessa noite, em nome do Centro Espírita Capitão Vendramin, Arca de Noé. Antes de começar o nosso evangelho, vamos lembrar que as palestras públicas acontecem todos os domingos às 19 horas no Centro Espírita Capitão Vendramin. E junto com as palestras públicas acontece a evangelização infantil para crianças a partir de 3 anos de idade. O estudo dessa noite é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que tem como tema Ouçamos. A lição é número 153. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, seus trabalhadores de luz, que são os mentores da nossa casa. E vamos pedir que aquilo que aprendamos nessa noite, aquilo que conseguimos tirar desse estudo, que nós consigamos aplicá-lo em nossa vida diária. Muito obrigada, que assim seja. Começa assim: ouçamos. E logo chamou, tem Marcos, versículo 1, capítulo 20. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe o significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No tempo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade hoje e sempre. Aí nós vamos agora comentar o que nós lemos ali, né? Então nós temos que lembrar que mesmo aqueles que não professam a religião cristã conhecem Jesus. Na visão espírita, Jesus não se resume a uma figura que deve ser adorada. Para nós, Jesus é uma figura que deve ser seguida. E para isso, nós temos o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, que é o nosso código moral de conduta. Precisamos nos concentrar nos ensinamentos de Jesus e na exemplificação de Jesus, né? Porque ele veio à Terra para nos exemplificar o seu amor, a sua abnegação, a sua humildade, né? A sua caridade. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta é Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Então, Jesus é o modelo da perfeição moral. Por isso que nós temos que segui-lo, né?
Nós, seres muito imperfeitos ainda aplaudimos o ódio, o preconceito e tantas outras mazelas que trazemos dentro de nós, que precisamos trabalhar para nos melhorar. Às vezes nós temos coisas no nosso coração, sentimentos no nosso coração que nós nem sabemos que temos. Aí, diante de alguma coisa que acontece, esses sentimentos vêm à tona. Por isso que é muito importante o nosso autoconhecimento. Quando temos uma conduta moral plena de caridade, de perdão, de benevolência, de amor, nos aproximamos de Jesus. E foi isso que ele teve, né? Como nós somos dotados do livre-arbítrio, podemos seguir ou não a lei de justiça, amor e caridade. Acertar ou errar, prejudicar ou ajudar, sempre será uma decisão nossa. Devemos nos lembrar que toda vez que criamos um distúrbio no universo, temos que reparar. A lei divina impõe a todos os seus espíritos a lei de reparação. O que determina a lei divina é o bem de todos. Se violamos essa lei, teremos que corrigir, reparar o que fizermos de errado. Deus é tão justo e misericordioso que Ele está sempre disposto a nos acolher e nos ajudar e reparar os nossos erros. Aí nós vamos lembrar daquela parábola do filho pródigo, né? Como que é? Vamos lembrar assim, fazer um resumo dessa parábola. O filho, um senhor tinha 2 filhos. Um dos filhos pediu ao pai que adiantasse parte da sua herança porque ele queria viver a vida, ele queria curtir a vida, né? Tem até um pessoal que fala muito, né? Curtir a vida doidado, né? Curtir sem consequências, sem pensar no amanhã. E ele queria fazer isso. Então o pai deu a parte dele e deixou ele seguir, né? Ele seguiu, caiu no mundo, caiu na vida. Foi só aproveitar, foi só viver muito bem como ele queria, né? Não sei se isso é viver bem, comendo muito, bebendo muito, namorando muito, fazendo tudo sem consequências, sem pensar nas consequências. Só que o dinheiro que só sai e não entra, né? Ele acaba, né? Aconteceu isso com ele, o dinheiro acabou. Ele não trabalhava, só gastava, o dinheiro acabou. Sendo assim, ele foi procurar trabalho, ele já estava muito longe de casa, foi procurar trabalho, encontrou trabalho junto numa fazenda para dar comida para os porcos, para tratar dos porcos. Ele comia a mesma coisa que os porcos comiam. Dormiam perto dos porcos, viviam numa miséria danada. Aí um dia ele resolveu, pensou e falou: nossa, eu vou voltar para minha casa, vou trabalhar para o meu pai, vou oferecer, vou voltar humildemente, pedir perdão e falar como eu estava equivocado, como eu estava enganado, e vou oferecer para o meu pai que eu trabalho e ele me paga com uma comida e com um lugar decente para eu dormir, uma comida decente e um lugar decente para eu dormir. Lá se foi ele. Só que o pai, a hora que ficou sabendo que o filho estava voltando para casa, mandou fazer um churrasco daqueles para esperá-lo com muita alegria, com muita fartura e só com felicidade, porque aquele filho tinha se perdido e voltou. E assim é Deus conosco, né? Quando a gente se perde, que muitas vezes nos perdemos, né? Nos enganos, nas ilusões, a hora que nós voltamos, Deus está sempre disposto a nos acolher de braços abertos. Porque nós precisamos progredir espiritualmente e para isso temos que ser cada vez melhores. Lembrando que as provas que nós passamos são testes. Como são esses testes?
Nós falamos ali atrás que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente desequilibra, né? Desequilibra o universo ao nosso redor, né? A gente cria fluidos contrários ao amor e à caridade para nós. E nós temos que recuperar esses fluidos fazendo bem, né? Fazendo aquilo que agrada a Deus. E muitas vezes as provas que nós passamos são para que a gente, além de corrigir aquilo que nós fizemos de errado, são para que nós não façamos mais coisas erradas. Às vezes vem uma doença, às vezes vem alguma coisa que a gente acha que é muito ruim, mas mais para frente será boa. Então, toda vez que o nosso comportamento está de acordo com a lei divina, nós estamos desenvolvendo harmonia com Deus. E nós temos que progredir espiritualmente. E para isso, nós temos que nos melhorar como seres humanos de dentro para fora. Nós temos que ter melhores sentimentos, nós temos que acolher mais, praticar o amor, a caridade e procurar seguir o exemplo de Jesus. Esse é a nossa maior missão quando encarnados, né? Aproveitar essa encarnação para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos, sairmos daqui melhores que entramos, com uma pessoa mais alegre, mais feliz, mas com mais bons sentimentos, bons pensamentos, com mais olhos de amor. Essa era a nossa lição para hoje. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada, que assim seja.